Então, agora, pessoal, gostaria de convidar também para falar aqui um pouco sobre a sua experiência no Prof. Sócio, o TCC que ele apresentou, né, uma dissertação e intervenção pedagógica, o Ricardo de Moura Borges, que produziu o jornal O Corujinha, a experiência do uso de um jornal escolar como ferramenta de auxílio no ensino e aprendizagem de sociologia. O Ricardo hoje é professor da Universidade Estadual do Piauí e também professor na rede estadual, né, do Piauí. Ele fez o mestrado pela unidade da Universidade Estadual do Vale do Acaraú, no Ceará, em Sobral. Muito bem-vindo, Ricardo. Muito obrigado por ter aceitado o convite e a palavra é toda sua. Então, muito obrigado pelo convite para poder partilhar um pouco dessa experiência do jornal escolar. Parabenizar também o trabalho da professora Camila, um excelente trabalho. Também já fiquei curioso para mim tanto ler a dissertação como fazer essa aplicabilidade da intervenção que ela fez de fundamental importância. Eu queria apenas compartilhar os slides e quando aparecer, se vocês me avisarem que está aparecendo aí. Só um minutinho. Eu faço enviar o arquivo para compartilhar. Como é que eu faço aqui? Compartilhar a tela, né? Aqui. Aqui, só um minutinho. Eles estão aparecendo aí? Eu queria só um feedback. Positivo. Está aparecendo sim. Ok. O computador está um pouquinho lento. Ok. Então, esse é o título do meu trabalho, né? O Corujinha, a experiência de um jornal escolar como ferramenta de auxílio no ensino-aprendizagem de sociologia. Uma experiência que surgiu, na verdade, antes do mestrado, a partir de uma necessidade da escola de fomentar o ensino de sociologia e também uma ampliação para esse ensino, tendo em vista que a sociologia na grade curricular é oferecida apenas uma vez por semana, então foram se estabelecendo estratégias, né? Foram criados fanzines, poemas, diversas outras atividades até a gente chegar na culminância do jornal O Corujinha, com uma perspectiva de trazer o conteúdo trazido pelos alunos, né? Às vezes, até numa determinada aula de sociologia, percebíamos conversas paralelas, ou então alunos conversando lá no canto, no final, e a gente ia ver aqueles alunos estavam fazendo desenhos, estavam fazendo paródias, estavam fazendo poesias, e aí se veio por meio dessa sensibilidade de evidenciar esses conhecimentos trazidos pelos alunos, né? Então, o jornal surge dessa perspectiva, e aí no mestrado a gente vai vendo, né, os principais teóricos, como David Ausubel, que fala sobre a aprendizagem significativa, e aí nós conseguimos fazer essa ponte, esse elo, né, com o jornal que estava ali nascente, e aí ele teve também o seu período de culminância, né, na escola. Lembrando que ele começa em 2018, mas as escolas, os alunos vão se mudando as turmas, né? Então vão se mudando as perspectivas, vai se mudando também até o engajamento, né? Alguns anos tivemos um engajamento muito mais evidente, por assim dizer, e outros anos, né, nós tivemos uma readequação do nosso jornal escolar. Mas fato é que até hoje, né, a dissertação foi apresentada em 2020, mas na Escola Estadual Pedro Evangelista Caminha, que é uma escola do Estado, que fica em Geminiano, o jornal ainda existe. Nós estamos na 47ª edição do Jornal Escolar. Aqui nós temos nesse slide a estrutura da apresentação, né, da dissertação, nesses capítulos, uma breve introdução, a metodologia aplicada, a perspectiva da pesquisa, intervenção, essa necessidade de
fazermos esse elo, né, com a escola, com os estudantes, a intervenção pedagógica, lembrando que a escola também é um laboratório, a escola é vida, né, nós participamos cotidianamente desse laboratório tão rico que é a própria escola. No quarto momento, o ensino e aprendizagem de sociologia, o papel do professor no processo da educação escolar. Claro que a dissertação foi bem direcionada às dificuldades também que nós temos em relação ao ensino de sociologia. Primeiramente, porque até na nossa região aqui próximo, nós temos poucos professores formados especificamente na área. Também nós não temos uma estrutura, né? Às vezes livros que deveriam se ter na biblioteca, que poderiam ser utilizados, às vezes se carecem também desses pesquisadores, desses pensadores nesses livros, né? E estruturas outras até para fomentarmos cada vez mais o ensino de sociologia. Então, nós começamos ali com o saber sociológico e as suas dificuldades em sala de aula. Como apontei para vocês, essa carga horária acaba dificultando muito. Você começa um conteúdo hoje, aí na próxima sexta você tem que revisar o mesmo conteúdo que você deu, porque já passou uma semana. E os alunos, às vezes, professor, não lembro mais o que o senhor falou, né? Então, o próprio jornal escolar é um método, um meio para se estender, né, para que se fique mais visível o conteúdo sociológico e também como o conhecimento desses alunos é apropriado e é trazido para o diálogo com esses autores da sociologia. Os desafios da prática didática em sociologia, né, desde das questões dos livros didáticos, nós estamos hoje no novo ensino médio da BNCC, mas dentro do velho ensino médio já tinha outros ensino médios bem mais difíceis, por assim dizer. No tempo que eu me formei no ensino médio, até os livros de sociologia não existiam praticamente, não tinham livros didáticos, né? Então eram xerox apagadas. Então a gente vai vendo um determinado tipo de avanço. Depois o porquê porque ensinar e aprender a sociologia como essa forma de conscientização da sociedade em que vivemos, desse processo de desnaturalização das coisas, principalmente da comunidade em que vivemos, do que seja a escola, né? A escola que tem a intenção de formar um ser humano de acordo com as necessidades que cada época vai produzindo. A escola não é neutra também. O sentido de aprender sociologia, os caminhos rumo à aprendizagem significativa, e aqui nós trouxemos a perspectiva do David Ausubel. Os recursos otimizadores no processo de ensino-aprendizagem, o uso de recursos complementares ao livro didático na prática docente, né, já que o livro didático ele é um meio, assim como o jornal O Corujinha também é um meio, né, o teatro na escola, nós temos os meios para uma aprendizagem significativa, que esse aluno possa fazer uma ponte, né, com o conhecimento sistematizado, por assim dizer, trazido pelo currículo, pela escola, pelos livros, e que esse conhecimento ganha significado ao aluno problematizar a sua própria realidade social. É interessante nas escolas, por exemplo, sempre se tem as aulas de artes, mas muitos alunos desenham e desenham assim desenhos fantásticos a partir de um ensino que eles tiveram de um conhecimento do Japão, da China, que são os mangás, por exemplo, né? Aqui na nossa região nós temos alunos assim que desenham de forma maravilhosa. E é necessário problematizar como é que esse conteúdo, esse ensino está sendo repassado e como é que esse aluno se fomenta para uma aprendizagem assim, que ele nem percebe, né? Ele se internaliza desenhando aqueles desenhos maravilhosos. Depois nós vemos o jornal escolar, né? Depois de problematizar sobre o que é a sociologia, a necessidade do projeto de intervenção, a aprendizagem significativa, nós partimos já para o centro, né, que é o jornal escolar, enquanto material pedagógico, as suas contribuições para o ensino de sociologia. Lembrando que o jornal é um meio, né, um meio que deu certo em determinado contexto, em determinado tempo, houve um engajamento muito grande dos alunos e as edições elas foram levando a pesquisas, né? A gente analisar os textos que os próprios alunos produziam, analisar os desenhos que eles faziam, as indicações de filmes, e muitos alunos também começaram a se sentir participativos dentro da própria escola. Depois, também, alunos que foram, né, terminaram o terceiro ano, ensino médio, alguns já apontam determinados tipos de pesquisa sobre o jornal,
fazendo esse elo de ligação, né? Um estudo sobre o jornal do qual ele foi atuante. Então, nós temos aí as razões e vantagens pelas quais usar o jornal escolar, como aporte metodológico nas aulas de sociologia. Então, o jornal ele acaba sendo produto dos alunos, esses produtos podem ser problematizados, podem ser dialogados com os sociólogos, principalmente os clássicos também, né? Weber, Durkheim, Marx, mas também com Pierre Bourdieu, com o Zygmunt Bauman, quando determinados alunos fazem as poesias sobre o amor, né? E a gente vai problematizando as fragilidades das relações humanas. Então, esses mesmos textos desses alunos, eles voltavam nas avaliações dentro da escola, né, nos simulados, numa avaliação aberta, e fazendo essa ponte, essa ligação com esses pensadores da sociologia. No outro momento, a prática de intervenção, o jornal escolar O Corujinha, e aí se vem, claro, a perspectiva por que o Corujinha, claro que foi feito por meio de uma votação, os alunos se organizaram, foram apontando diversos nomes, e aí depois, numa votação dos 5 nomes mais votados, o Corujinha foi o que ficou decidido, até pelas aulas também da perspectiva filosófica, né, onde a coruja de Minerva, né, tem esse olhar mais alargado, né, que lança uma reflexão sobre a própria realidade escolar. Né? Nós temos as duas perspectivas da mitologia sobre a coruja. Esse que tem o olhar mais alargado, né, já que ela tem a visão noturna, e o outro é sobre a mitologia grega, que os gregos, por serem muito religiosos, ao invocarem a deusa Atena, a deusa da sabedoria, a deusa sempre aparecia com um mascote no seu ombro, que era uma coruja, e por isso que a coruja ficou o símbolo da sabedoria. Então, por meio de votação, foi escolhido o nome O Corujinha. E também foi feito o design do jornal, e fomos melhorando cada vez mais os métodos para que o jornal não se perdesse, não fosse apenas um jornal impresso, mas o jornal também digitalizado por meio do Google Drive mesmo e disponibilizado num blog, uma edição após a outra. Né? Então, nós temos a primeira edição lá em 2017 e nós estamos na 47ª edição agora em 2022. E aí nós falamos dos objetivos, né, o objetivo geral e específicos do projeto, a seção dos gêneros do jornal, né, nós temos a abertura, nós temos os artigos produzidos por alunos, muitos nós pedimos em sala de aula uma redação, por exemplo, outros alunos nos buscam, né, para dizer, olha, eu quero que esse meu texto sobre a minha experiência de vida seja publicado no jornal, a gente publica também, lembrei até de um aluno que pediu sobre a experiência que ele teve enquanto seu avô era vivo e muito presente, então nós fomos problematizando a questão da morte, dos sentimentos. Então, são textos que o aluno também nos busca para publicarmos no jornal. Etapas para a elaboração do projeto escolar, né, o como fazer, o passo a passo do jornal escolar, e aqui nós trazemos também a perspectiva do Celestin Freinet, né, o Freinet é muito divulgado na pedagogia, através das várias formas de jornal e também por perceber que a escola não necessariamente precisa fazer um jornal como nós entendemos o jornal, que se abre com várias seções e letrinhas pequenininhas, mas toda escola tem a sua autonomia, a partir das suas particularidades, pode-se fazer um jornal interativo, né, que possa disseminar o conhecimento. Também não são apenas notícias por notícias, mas é aquilo que mais está presente também nas circunstâncias do aluno, que a gente pode, né, fazer essa ponte com esses autores que nós dialogamos nas aulas de sociologia. O passo 1, conhecer, depois a pesquisação, a avaliação, né, sobre o jornal escolar e também como os textos são inseridos na avaliação e o impacto que esses alunos têm, né, ao se sentirem representados numa própria avaliação escolar, ao colocar um fragmento de texto de uma poesia que ele produziu, ou um desenho, né, teve até uns desenhos sobre a questão lá da Revolução Russa, né, em 1917, onde tem os super-heróis, o super-homem nos Estados Unidos, representando o capitalismo, aí tem o super-homem feito pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, com o símbolo do comunismo. Então, um desenho simples, ele pode ser uma charge que está dentro do jornal,
que ele é utilizado nas avaliações escolares e os alunos se sentem representados. Opa, ali é o meu desenho, eu ajudei de forma bem criativa na produção dessa questão, né? E o Corujinha, algumas experiências e relatos de êxitos, né? Até alguma publicação de algumas edições do jornal em forma de livro, nós conseguimos publicar, alguns eventos que nós participamos aqui no Salivag, né? O Salão do Livro de Picos, para apresentar e divulgar a questão também do jornal escolar. E, por fim, nós temos as considerações finais, nós temos o critério de perceber que o jornal é apenas um meio, né, e esse meio ele vai se ampliando cada vez mais, vai se diversificando, e que a escola, como um meio, um laboratório, pode estar aberta para diversos projetos de intervenção pedagógica. E a sociologia também é um campo muito rico para esses projetos de pesquisa. E, por fim, as referências. Então, sendo de forma bem sucinta, né, passando por esses tópicos, só para a gente adentrar um pouco no que seria o jornal escolar. Nós temos aqui uma imagem, né, dele impresso em várias cores, né, o jornal Corujinha, tem ali a seção de abertura, algumas imagens da escola, e o objetivo geral, estimulados pelas possibilidades técnicas de um mestrado profissional e a necessidade de se conhecer outras metodologias de ensino, buscou-se investigar o projeto de intervenção com o objetivo geral de conhecer mais as melhorias que ocorreram no processo de ensino-aprendizagem da disciplina de Sociologia para os alunos da Escola Estadual Pedro Evangelista Caminha do uso da técnica do jornal escolar. É uma escola do Estado, a única escola do Estado aqui na cidade de Geminiano, e é uma escola, uma cidade pequena, relativamente pequena, né, no máximo 7.000 habitantes, de acordo com o último IBGE, que atende atende diversos alunos, né, alunos do interior, agricultores, comerciantes, temos uma diversidade de alunos. E os objetivos específicos outros objetivos foram perseguidos para poder se chegar ao resultado almejado, sendo eles mais especificamente. Primeiro, conferir os pressupostos teóricos da aprendizagem significativa, e aí nós temos como eixo central o próprio David Ausubel, que nos ajuda a perceber a necessidade dessa aprendizagem que traga significado para a vida do aluno e também do professor. Verificar se o jornal é um material competente para atender às ambições de uma pedagogia expressiva, né, no caso de colocar também autonomia no sujeito, no aluno como ser participativo, fazer um apanhado das produções do jornal escolar O Corujinha. Até o fechamento da dissertação do mestrado, nós estávamos em 20 e poucas edições do nosso jornal. Identificar os caminhos que expressam melhorias para o processo da educação na escola, como laboratório dessa pesquisa, sempre tendo em vista que a escola é um meio de laboratório onde a gente pode fazer experimentações, e muitas das experimentações elas são válidas até para ampliarmos a produção acadêmica, a produção de artigos, mestrados, espero também que doutorados, etc. Né? Esse diálogo, essa ponte, que a escola não está deslocada da sociedade, ela está ligada à sociedade, ela tem uma resposta também a ser dada para a sociedade que ela está inserida. Considerar os resultados práticos da prática da intervenção, e aí nós temos essa problematização, né? O que seria a intervenção pedagógica, e o próprio documento do Prof. Sócio, ele traz citações muito pertinentes e interessantes para perceber que a intervenção é algo necessário, né, para produzirmos cada vez mais com essa assertividade. Então, interferir em determinado meio, procurando solucionar problemas encontrados com uma metodologia que possa garantir eficácia no processo de ensino. Qual foi o principal problema que eu, como professor de sociologia, encontrei? Foi justamente o tempo da sociologia, que era pequenininho, apenas uma vez por semana. A bibliografia na biblioteca, às vezes, pouca, mas os livros didáticos e a internet nos ajudam, mas é necessário ampliar de uma forma significativa, colocando também o pensamento do aluno para dialogar com os principais autores da sociologia. E aí o Gil, citado por Damini et al. 2013, afirma que as intervenções têm por finalidade contribuir para a solução de problemas, opondo-se nesses termos à pesquisa teórico-abstratas, que buscam ampliar conhecimentos sem, contudo, maiores preocupações com seus benefícios utilitários. Então,
na perspectiva da intervenção pedagógica, fazer essa ponte mesmo entre a teoria e a prática, buscando uma praxis pedagógica, né, sociológica cada vez mais significativa. E aqui, na normativa do próprio documento, né, do edital, do ProfSócio, nós encontramos essa parte muito interessante, né, que na portaria número 17, de 28 de dezembro de 2019, regulamentar do mestrado profissional, dispõe que um dos objetivos desse tipo de especialização consiste em promover a articulação integrada da formação profissional com entidades demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas por meio da solução de problemas e geração e aplicação de processos de inovação apropriados. Então, o jornal Corujinha acaba sendo um processo de inovação apropriado para a circunstância, apropriado para o meio do qual ele foi aplicado e definido e redefinido, e acabou sendo uma solução frente às necessidades que o próprio ensino de sociologia se passava naquele contexto na escola. É, pois, uma pesquisa aplicada de caráter participante, cuja finalidade está em apresentar prováveis soluções para os problemas enfrentados pelos docentes de sociologia em sua prática profissional. O caráter participante, como professor, estava inserido também dentro da escola. Várias outras metodologias de intervenção já tinham sido como tentativas, né, de ampliar o ensino de sociologia, como o teatro, como os fanzines, mas o jornal acabou de forma regular, né, de edição para edição e um constante crescimento também da participação dos alunos. Portanto, a realidade é muito mais rica do que os fatos que narram. Sendo assim, para melhor compreensão dessa realidade, é preciso que haja um envolvimento com ela. E era nesse sentido que o jornal provocou esse envolvimento. Até outros professores queriam participar do jornal, a aprovação também da direção da escola, dos coordenadores. Então, houve uma articulação bem expressiva e um envolvimento também com a escola. Nesse sentido, é que se busca um professor agente pesquisador, pois ele é o sujeito conhecedor mais próximo da realidade educacional. Então, alguns pontos do meu trabalho, eles são bem específicos, claro, para a realidade onde eu estava inserido, no contexto onde eu estava inserido, na escola também, com a demanda que os alunos estavam inseridos naquele contexto, né? Então, é necessário também fazer essa perspectiva, claro, do macro para o micro, mas também analisando o micro e quais são as dificuldades encontradas nessas realidades e quais são as soluções mais assertivas para solucionar esses problemas. A pesquisa foi desenvolvida numa relação discursiva, em que os estudantes e professores são parceiros no processo de discussão e análises, formando parte de um processo em que os investigados estão em semelhança com o professor investigador. Então, os alunos conhecem o professor vai conhecendo também a realidade dos alunos, e ali nós vamos também trazendo essas potencialidades que esses alunos têm em diversas habilidades e evidenciando que a escola está valorizando justamente esse conhecimento trazido pelos alunos. Claro que o aluno ele não aprende apenas na escola. A escola também não é apenas o conteúdo passado na sala de aula, né? A sociologia se amplia quando a gente vai problematizando a educação nos corredores da escola, na hora da merenda, nas brincadeiras que acontecem, nos ambientes fora das escolas que os alunos também participam. O aluno traz conhecimento da sua igreja, da sua família, né, da sua religiosidade, das suas expressões outras que está inserido para além da escola, né? Por isso que aí nós vemos a perspectiva da educação formal, da educação não formal e da educação informal. A intervenção pedagógica está amparada nas proposições que estimulam o ensino dinâmico, com a participação dos alunos a partir de metodologias interativas e despertadoras de sentimentos para aprendizagem significativa, conforme concebida por David Ausubel, e uma didática que contemple a realidade social do aluno e a leitura crítica dessa realidade. Então, a primeira coisa é tomar consciência da realidade que o aluno está inserido para, num processo paulatino, não é do dia para a noite,
podermos despertar no próprio aluno o interesse por essa criticidade, né? Se fala muito desenvolver um aluno crítico e autônomo. Gente, não é do dia para a noite. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade imediatista, como se fosse assim um passe de mágica. E, na verdade, é todo um processo, é um construir e reconstruir de textos, de articulações, de proposições para que esse aluno vá tomando consciência da própria realidade escolar e da própria realidade que ele está inserido. A perspectiva histórico-crítica, né, que nós adotamos também. Esse posicionamento exige uma participação mais interativa e discursiva de alunos e professores em relação aos conteúdos e à sociedade que ele vive, né? E dessa perspectiva nós trazemos o livro do João Gasparim, sobre a perspectiva histórico-crítica. E aí, quais são os caminhos para a pesquisa? Nesses caminhos, é claro que o professor de sociologia, juntamente com seus alunos, ele não inventou do nada. É necessário procurarmos uma história da arte, ou seja, outras pessoas, outros pesquisadores que se debruçaram sobre a questão do jornal escolar e evidenciaram a sua importância. Então, na pesquisa, eu fui encontrando, né, outras pessoas longe de mim e próximos também à minha realidade, que fizeram ampliar minha visão de mundo sobre a importância do jornal escolar. Dentre eles, nós temos esses 4. Culessa, que é a Érica, aborda o ensino de sociologia a partir da técnica de escrita e da produção textual. Ela está mais focada na questão da escrita. Já o jornal Corujinha, ele parte também da questão visual, da análise de imagens, sem dispensar, claro, a questão também da escrita na questão sociológica. O Rocha fala sobre a elaboração de textos para o jornal exige do aluno, além da reflexão sobre o conteúdo, a questão da interdisciplinaridade. E aí nós, claro, hoje ainda mais na BNCC, que se fala muito da interdisciplinariedade, nós percebemos que diversos outros projetos no velho ensino médio já focavam essa questão interdisciplinar. Basta lembrarmos, claro, que na maioria das escolas, no momento do ano, sempre tem feirinhas culturais, feiras de projetos, e todas essas articulações, elas são interdisciplinares, não diferentemente do jornal escolar, que vai dialogando com todas as outras disciplinas, mas, ao mesmo tempo, colocando cada uma na sua especificidade. Há um grande medo nosso também é a pulverização das disciplinas e acabar e dizer que tudo é sociologia, tudo é filosofia, tudo é artes, tudo é literatura, por assim dizer, né? É necessário que cada disciplina também mantenha a sua especificidade, mas nesse contexto interdisciplinar. Outro autor é o Almeida, que explica, e esse é muito interessante, porque ele fala do ensino de física, né? Explica, ainda que, ao produzir textos jornalísticos abordando temas da área de física, o aluno aproxima-se dessa realidade aparentemente abstrata e sem conectividade para ele, né? Ainda mais nas fórmulas de física, na sua aplicação. Então, o Almeida traz essa característica inovadora a partir do jornal escolar, trazendo também essa perspectiva de um ensino significativo. Aquilo que está expresso na física pode muito bem também ser traduzido na nossa realidade. E, por fim, é uma experiência que eu tive antes de ser professor, na Universidade Federal do Piauí, quando eu cursava o curso de licenciatura em História, onde no PIBID, né, no Programa de Iniciação de Bolsas de Docências, né, de iniciação aos docentes, no PIBID, nós fizemos experimentos de jornais escolares nas escolas que nós trabalhávamos, né? Então, foi um trabalho feito pelo professor Gleison Monteiro, professor de História, coordenador do curso de História também, e pelo aluno Ferreira, Edmar Ferreira, que fazia parte justamente da equipe que eu estava também atuando nesse jornal. Esse jornalzinho ele foi criado numa das escolas da cidade de Picos, no Marcos Parente, também no Landry Salles, e esse jornalzinho ele tinha o nome da lenda daqui do Piauí, né, de uma das lendas que é o Cabeça de Cuia, né, tem até uma estátua do Cabeça de Cuia lá na cidade de Teresina, né? Então, foi feito esse jornal, foi uma experiência maravilhosa que nós fomentamos e desenvolvemos, e aí surgiu esse artigo que foi publicado justamente numa das revistas da Universidade Estadual do Ceará, sobre o jornal Cabeça de Cuia. E essa experiência também me trouxe um aporte de como fazer o jornal, de como desenvolver esse projeto e de como incentivar também os alunos, né, claro,
eles são os protagonistas por excelência a aprimorar cada vez mais o projeto em sala de aula. O saber sociológico e as suas dificuldades em sala de aula, né? E aí nós recorremos ao Florestan Fernandes, considerava a educação social imprescindível na preparação dos sujeitos para o entendimento dos dilemas de uma sociedade sempre em mudanças, né? Então, é necessário o ensino de sociologia, ainda mais para uma percepção da realidade que nós estamos inseridos. A disciplina se firma no currículo a partir do ano de 2008, praticamente recente em relação às demais outras disciplinas. A forma como é abordada em sala de aula, ora conteúdos abstratos, ora também nós podemos cair no senso comum. Então é necessário que o professor seja, no mínimo, formado na área, assim como os professores das demais áreas também, para que possamos sair do senso comum e sempre buscar também esses conteúdos trabalhados pelos autores clássicos em sociologia com a consonância da realidade vivida pelos alunos. Outro ponto destacado é a formação acadêmica, onde os currículos acadêmicos se concentram em disciplinas mais teóricas, né? E é claro que nós vemos a abertura dos mestrados profissionais de forma bem recente, praticamente, em relação aos mestrados acadêmicos. É muito interessante, é muito pertinente, claro, as reflexões teóricas, elas são a alma do projeto, da pesquisa e etc., mas no cunho do mestrado profissional, onde nós articulamos também a teoria e a prática, se faz de fundamental importância, né, essa busca pela praxis pedagógica, essa reflexão sobre a nossa própria prática que nós estamos inseridos. A tendência de um ensino rígido e tradicional, mesmo que nós tenhamos agora a perspectiva da BNCC e etc., mas nós viemos, né, da nossa formação desde o ensino fundamental e ensino médio, ainda vinculados a essa questão do ensino mais rígido, do ensino tradicional. Claro que aqui abrindo um parênteses, que nem tudo que é tradicional deve ser abolido, jogado fora, é necessário a exposição do conteúdo também, mas é necessário essa articulação para que o próprio sujeito aprendente se torne protagonista da sua própria percepção de mundo, né, da sua própria história. E, por fim, o Gasparin, 2013, que explica que muitas críticas são feitas ao processo de ensino tradicional, tendo em conta ser ele marcado por uma educação enrijecida, mecanizada, conteúdos estáticos, o velho decoreba, né? O decoreba no sentido não da palavra em si, porque do próprio latim, decorar é colocar no coração, né? E colocar no coração é ter um vínculo, é ter um sentimento. Mas, infelizmente, nós vemos a desvirtuação do ensino apenas para uma nota, né? Apenas para uma obtenção de um diploma e etc., né? Ou do ensino médio e etc. Também a falta de recursos, como foi pontuado também, às vezes estrutura, às vezes biblioteca, às vezes fontes de pesquisa. Combate contra a educação que priorize apenas a lógica do mercado, né? Ainda mais que a sociologia e as ciências humanas têm essa perspectiva de humanização do ser humano. Então, a própria problematização desse discurso mercadológico, ou de se passar em determinados cursos, ou fazer banners, etc. Mas a sociologia vai muito além disso, né? Além desse discurso que nós estamos permeados pelo discurso de mercado. Entender que o aluno traz e produz conhecimento, o professor não é mais o único detentor do conhecimento, ainda mais com as tecnologias digitais de informação e comunicação, o acesso às informações, o acesso à leitura. Tem muitos alunos muito bons que fazem diversos outros tipos de leitura, também de escrita, né? Às vezes nós dizemos, o aluno não escreve. Claro que escreve, escreve muito, mas ele escreve agora nas redes sociais, é outra perspectiva, né? Já bem diferente das tecnologias que são um pouco mais antigas, o caderno e a própria caneta, né? Quem sabe daqui nas futuras outras gerações, né, a longo ou a curto prazo, não sei, podem se deixar ser obsoletos, né, o próprio caderno e a própria caneta em função das tecnologias digitais. Perceber outras possibilidades como objeto de estudo da sociologia, como o projeto político da escola, né? Às vezes nós falamos da educação neutra, ou então que não se pode falar de política. Claro que podemos, no sentido de organização, não é partidarismo, é totalmente diferente, e que a própria escola tem o PPP, Projeto Político da Escola, um direcionamento de qual ser humano se deve, o ser humano está sendo formado, está sendo direcionado.
O enrijecimento do livro didático também é outra dificuldade, porque não é apenas passar o conteúdo pelo conteúdo, sem contextualizá-lo. Quem foi que disse que é necessário terminarmos o livro da capa à contracapa? Né? Na verdade, é necessária a qualidade e não necessariamente a quantidade de conteúdos. Valorizar o conhecimento do aluno para a produção do conhecimento mais participativo, engajado, consciente da escola e da sociedade em que se vive, e perceber o professor como esse agente mediador, né? Não é o professor detentor de todo o conhecimento, mas ele que vai propondo desafios necessários para que o aluno caminhe pelos seus próprios passos e veja que aqueles textos e aquelas aulas, elas são importantes também para a sua vida num contexto mais amplo, não apenas para finalizar uma avaliação ou obter uma nota. E aí, claro, se vem a pergunta, por que ensinar sociologia? E daqui nós trazemos outro autor muito pertinente, né? Aqueles que estão começando os estudos na sociologia, academicamente, se encontram com o Wright Mills. E ao falar de imaginação sociológica, nós percebemos essa articulação no próprio jornal escolar. Né? Então, preparar o sujeito para conhecer as causas e as razões das inquietações sociais e relacionar esses sentimentos às mudanças necessárias, investigando os problemas à luz das crises institucionais pelas quais passam os sistemas, descobrindo dessa forma as possibilidades de solucioná-los. Então, primeira coisa, tomar consciência, utilizar a imaginação sociológica para percebermos como a sociedade ela pode ser desnaturalizada, né, e como ela foi construída, e assim, ao ver os problemas sociais, procurar meios, ferramentas para solucionar determinados problemas. Também outro autor, o próprio Bauman, 2003, explica que a análise e a interpretação sociológica da realidade humana colabora com a modificação das complexidades e mazelas sociais da vida e que essa atividade provocaria mudanças na sociedade com vistas à melhora da sociedade. Né? São dois autores apontando melhoras da sociedade a partir de um processo de conscientização. E uma das formas de conscientizarmos, nós sabemos muito bem, quanto professores, quanto mais ensinamos, mais aprendemos. Então, quanto mais o aluno se sente vivo naquela escola, naquela instituição, ensinando e colaborando, ele vai aprendendo também novos conhecimentos. E aí parte da aprendizagem significativa do David Ausubel. Outra característica também são as orientações curriculares nacionais para o ensino médio, também os parâmetros curriculares nacionais, por sua vez, que indicam que o estudo da sociologia na educação básica deve procurar despertar o estudante para uma atitude de estranhamento, desnaturalização, podendo com isso ser capaz de fazer questionamentos acerca dos fatos sociais, observando o que está velado por trás dos fenômenos, principalmente até dos textos que eles produzem, que às vezes tem alguma linha de preconceito que às vezes não é visível, mas no estudo mais avançado e com diálogo com outros autores, esse próprio aluno pode refazer, né, ou perceber, né, aquilo que estava encoberto no seu próprio contexto, no seu próprio texto que ele produziu. Essa nova percepção produz no indivíduo um outro jeito de ver as coisas, né, que é o que o Wright Mills diz sobre a questão da imaginação sociológica, né? Então, quando imaginamos determinados fatos sociais e fazemos as conjecturas necessárias, nós fazemos essa percepção da desconstrução da própria realidade vivenciada. E aí, quais são os recursos otimizadores no processo de ensino-aprendizagem? Para cá, nós já vamos nos direcionando para o jornal escolar, né? Uma visão interacionista entre o sujeito e o objeto a ser estudado. Esse sujeito é protagonista da sua própria história. O próprio professor mediador também está num processo de aprendizagem constante e reconstrução dos conteúdos. E o Vygotsky, citado pelo Gasparin, em 2013, explica que os conceitos não espontâneos, para serem aprendidos, necessitam de uma atividade mental propulsora, a fim de que o objeto do conhecimento faça sentido e seja apropriado pelo aluno. Então, por exemplo, o aluno às vezes tem a dificuldade de aprender as teorias do Max Weber ou do Durkheim, mas quando ele traz elementos do seu cotidiano, como a vaquejada, e aí nós temos um texto bem interessante, ele vai agora percebendo as formas de dominação, né, pelo carismático, né, por imposição e etc. Então ele vai tomando consciência que todas as formas de relações sociais, esses teóricos da sociologia, eles fizeram uma conceituação, e essa conceituação ela pode ser aplicada no seu dia a dia.
Por isso, algo mais além do livro didático, do quadro e do giz, devem fazer parte do arsenal do trabalho do professor, especialmente artifícios que tragam o aluno para o centro de seu processo de educação. E aí é justamente o pressuposto dessa aprendizagem significativa, né? Nós já encontramos, claro, o quadro, o livro didático, tudo bonitinho, preparado, mas é necessário, a partir do nosso encontro vivencial, propormos também outros meios. E esses meios, claro que eles não são isentos de críticas, eles são criticados, com certeza, mas com o viés, claro, de melhoria cada vez mais propulsiva. O jornal escolar é um inquérito permanente que nos coloca à escuta do mundo e é uma janela ampla, aberta sobre o trabalho e a vida. E é justamente o Freinet que nos traz essa reflexão, já que o próprio jornal escolar traz a vivência e a realidade, né, da escola naquele contexto. Voltado para a realidade do contexto entre o aluno e o professor, né? Quais são os recursos, o uso dos recursos complementares ao livro didático na prática docente, já que os livros não são em fim em si mesmo, nem os próprios recursos são fim em si mesmo, mas o fim em si mesmo é o próprio aluno atingir o conhecimento e atingir essa maturidade, atingir essa percepção que o estudo ele é significante e prazeroso. Então, voltado para a realidade do contexto entre o aluno e o professor, a linguagem do material ela deve ser observada. Às vezes tem textos, por exemplo, de livros de história ou de sociologia que não estão necessariamente vinculados à realidade do aluno. Então, como fazer com que esses textos eles sejam dialogantes também com a realidade que o aluno está inserido? Demonstrar o sentido que se pretende formar, estabelecer uma metodologia, e entende-se, portanto, que o uso dos recursos didáticos direcionados e reflexivos que permitam ao aluno dialogar com conteúdos trabalhados em sala de aula, possibilitam ao professor exercer seu papel de formador e cidadãos críticos, né? É claro que nós temos aqui a consciência de que a formação de cidadãos críticos é uma formação que é ao longo da sua vida, mas que o próprio ensino médio dê as condições necessárias para que ele comece, né, a fazer essa investigação para que no futuro, quem sabe na universidade ou no seu trabalho, ele vai amadurecendo esses pontos, já que nós não podemos pensar a escola de forma imediatista, como se fosse um produto, terminou o terceiro ano do ensino médio, já está todo mundo pronto e cidadãos críticos, por assim dizer. Não, é um processo, e esse processo ele deve, claro, ser amadurecido cada vez mais, principalmente também no ensino médio. E aí nós temos, já entrando no jornal escolar, nós temos essa imagem de todos os pontos, né, que articulam nesse processo de desenvolvimento. O jornal, enquanto apoio metodológico, apresenta-se como um recurso quase completo, por permitir ao aluno dialogar com diversos temas da sociologia, a partir de conhecimentos prévios e outros adquiridos na escola, numa perspectiva interdisciplinar e também interativa. O sujeito ele é capaz e ele está atuante dentro da própria escola. Na perspectiva do Freinet, Apúdio Raviolo, o produto jornal escolar expressa sempre o resultado de um processo de aprendizagem e a vivência dos alunos na sua produção. E era justamente isso que nós percebíamos. Às vezes, em horários fora do ensino de sociologia, ou até horários que não tinha aula na escola, alunos às vezes ligavam, vamos nos reunir, precisamos articular essa notícia, fazer uma entrevista. Então, isso motivava os alunos até ir para a própria escola. E, por fim, as orientações curriculares nacionais para o ensino de sociologia 2006 preconizam que dispor de elementos do cotidiano torna mais rico uma aula, né? Claro que nós vamos saindo do senso comum, mas nós devemos também partir do cotidiano e não, às vezes, do cotidiano do professor, mas do cotidiano dos alunos, né? Às vezes, vemos até essa disparidade. Os mesmos desenhos animados que os professores nós assistimos na década de 90, 80, já são totalmente diferentes do contexto dos alunos do ensino médio, os desenhos animados, que têm outra perspectiva, outra visão de mundo a partir do que eles assistem hoje, né? E aí, as razões e vantagens pelas quais usar o jornal escolar como aporte metodológico nas aulas de sociologia. Nós temos a perspectiva que trata-se, sim, de um recurso interativo, que busca a comunicação de todos e a percepção das diferentes realidades sociais de cada um.
e ainda um instrumento complexo que contribui com a educação humanizada, que colabora com o processo de humanização dos educandos, educadores e também outros participantes. É uma perspectiva bem humanizante, humanizadora. Esse recurso permite também associar os conceitos das teorias sociológicas ao cotidiano, que quer dizer, né, no dizer de Oliveira, muito contribui para o enfrentamento dos problemas sociais, vez que o aluno, de posse dessas teorias, tem a chance de perceber e melhor aprender o mundo e a sua cultura. Também a proposta de utilização desse recurso permite ainda quebrar hierarquias no ambiente escolar, né? E aí nós vemos até a perspectiva da percepção do professor, como se fosse o detentor do conhecimento, mas como um professor mediador, agora ele ganha a questão de ser um pesquisador também, e ele está inserido num processo de construção e reconstrução do conhecimento. O jornal escolar, como método pedagógico, permite uma continuação do processo de aprendizagem. E também essa questão de quebra de hierarquia, nós percebemos que todos os agentes escolares, eles são convidados a se fazerem presentes no jornal escolar, através dos diversos textos, desenhos, né, sugestões de filmes que ele possa contribuir para o jornal. Depois nós temos essa centralidade da prática da intervenção, aqui só pontuando a questão do David Ausubel, ao falar sobre a aprendizagem significativa através dos assuntos sociais trabalhados, principalmente sociologia da juventude, a sociologia do trabalho, a própria escola que pode ser problematizada. Lembro que teve uma investigação de uns alunos de eles, por eles mesmos, quererem entender como a escola funciona através de uma apresentação que eles fizeram em sala de aula sobre o projeto político-pedagógico. E eles ficaram assim maravilhados porque eles ficaram até com vontade de dar sugestões para a melhoria da escola. Claro que existem sugestões e sugestões, mas essas sugestões fizeram para uma quebra de hierarquia da escola. Muitas das vezes, em muitas escolas, acontece que o projeto é feito por um coordenador ou por alguma pessoa ou alguém particular e ali é engavetado na escola, não é problematizado, né? Então, nessa perspectiva, até nas aulas de sociologia, os alunos fizeram esse ato investigativo, né? O que é um projeto político-pedagógico? O que é que contém? Como nós, alunos, podemos também ter uma visão mais fortalecida da escola e contribuir para esse documento? Depois nós temos os PCNs. O uso desse recurso está em sintonia com os parâmetros curriculares nacionais, PCNs, pois objetiva problematizar os fenômenos sociais no processo de ensino-aprendizagem, com vistas à construção da cidadania do aluno, colocando o aluno na posição de sujeito ativo, participante na construção do seu saber e o professor como um orientador e estimulador da capacidade criativa e reflexiva dos seus alunos. E aqui nós temos uma imagem da reunião, né, uma das reuniões que aconteceu no ano 2019, lembrando que toda a equipe do jornal ela é mutável, porque o aluno que entra em 2017 no primeiro ano, aí passa 2018 segundo ano, 2019 ele já está no terceiro ano, e aí vão se mudando as turmas, né, de edições do jornal. Então aqui nós temos alunos do primeiro ano, do segundo ano e também do terceiro ano, e até alunos que passaram pela escola em outros momentos, né? Já alunos universitários que deram alguma contribuição também para o jornal. Viram, rapaz, essa ideia é interessante, eu curso jornalismo, por exemplo, a outra menina que cursa serviço social, acharam interessante o projeto e foram se interar na escola e também ajudar os próprios alunos ao desenvolvimento das edições do jornal. Essa é uma reunião, né, onde nós temos ali na mesa alguns jornais impressos e cada um dos alunos vão dando sugestões, o que é que vai sair no jornal desse mês, e também as contribuições que eles, né, perceberam de outros alunos que estavam fazendo e também que eles faziam, né? Aqui nós temos alunos que são chargistas, desenhavam as charges do jornal, outros que tiravam fotos de eventos da escola. E aí quem vai montar o jornal? Então tem uma equipe que faz a montagem do jornal, o outro coleta informações, o outro percebe que tem outras pessoas querendo entrar, então teve um processo de seleção para não ficar também a equipe muito grande, né, para não haver também tão dispersão, mas um processo de revezamento, né, os mais antigos ceder lugar para os mais novos que estavam ali também tentando conhecer o jornal. E aqui, nessa imagem, a sala dos professores, né, onde
nós tínhamos essas reuniões periódicas, né, a cada 15 dias, depois teve um momento do auge do jornal, onde a cada 7 dias nós fazíamos as reuniões com as pautas diversificadas. E do lado nós temos o símbolo, né, a primeira equipe do jornal, ela desenvolveu esse símbolo, que carrega o nome, o Corujinha, né, jornal PEC, PEC é Pedro Evangelista Caminha, o nome da escola, né, a escola estadual, onde se iniciou o jornal. E aqui nós temos os meios de divulgação, né? O primeiro jornal está lá no mesmo blog, né? O blog filoarts.geminiano.com.br, onde nós temos desse lado esquerdo, nós vemos aí a divulgação do jornal, né? De forma bem simples, mas é uma forma de nós não perdermos as edições do jornal. Nós lançamos no Google Drive, do Drive a gente coloca um texto no blog, coloca o símbolo do jornal, e desse lado direito nós podemos ver a visualização do jornal, né? Esse texto sobre a escola, onde o próprio aluno problematiza a sua relação de educação e uma percepção que parece que existe a dualidade da escola, né? Alguém que é favorecido, alguém que não é favorecido, o que é a escola e o que é a educação. E aí nós temos o objetivo geral do jornal. Opa. Alexandre aqui. Opa. Meu caro amigo, nós estamos aqui ao vivo. Eu vou pedir para você realizar seu encerramento, porque nós alcançamos e extrapolamos o teto previsto aqui para o evento. E 2 minutinhos. Com dor no coração, porque estamos todos muito empolgados com o trabalho e animados. Mas eu peço que você encerre agora, tá? Para a gente fazer aqui o agradecimento, o pessoal ir para suas aulas, né? Principalmente o pessoal do Prof. Sócio. E, claro, depois todo mundo vai poder acessar os trabalhos de vocês. Ok. Então, só para finalizar mesmo, né, os objetivos do jornal, os meios de divulgação, que é justamente o blog. Também foi criado um Instagram e também tem o jornal, tem o Corujinha, que é a rede do YouTube, onde nós disponibilizamos algumas articulações feitas pelos próprios alunos. E aí, já para encerrar mesmo, só aqui mostrando para vocês as seções do jornal, né? Aqui nós temos os desenhos, nós temos as produções de vídeos que os alunos criaram, o Cinepec, uma própria revista da escola, Geminiano Jovem, uma arte cultural feita pelos alunos e, por fim, a questão de uma poesia que foi feita por uma aluna, e essas poesias elas foram problematizadas no ensino de sociologia. E, por fim, as etapas do jornal, conhecer, a pesquisação, o processo de avaliação, como retorno também da produção desses alunos nas avaliações da escola. E aqui nós temos o projeto Corujinha, num evento que teve, onde nós tivemos a publicação do livro O Corujinha. Como vocês podem ver no finalzinho, tem uma imagem, né, de 2 professoras, uma professora e a diretora, mostrando a execução, a culminância por meio desse livro que foi publicado. E aí nós temos o meio de divulgação, como já falei para vocês, o blog, o próprio mural da escola, onde a gente coloca a publicação do jornal, o canal do YouTube, né? Quem puder também seguir lá o Corujinha no YouTube, já faço o convite, e também o Instagram, o Corujinha. E aqui nós temos como foi falado, o mural da própria escola, como é que ele é divulgado lá na escola todos os meses. E assim nós finalizamos com as referências. Então, muito obrigado, né? Desculpe pelo tempo, acabei extrapolando um pouquinho. E é isso, um pouco do jornal Corujinha. Muito obrigado, Ricardo. Muito obrigado, Camila, Sueli. É muito bom quando nós podemos ver trabalhos como esse, né? A gente fica mais animado para pensar em ensino de sociologia, ensino de sociologia que põe os estudantes como centro da atividade, né? Então, vocês nos presentearam com as apresentações, tá bom? Deixo aqui um abraço por conta do horário mais adiantado, nós não vamos ter a sessão de comentários. Eu só queria deixar um abraço, um agradecimento em nome do CB aqui, né, Sueli? E do Prof. Sócio também. Os trabalhos dos colegas que foram apresentados aqui, todos eles estão disponíveis, eles e outros, no repositório da CAPES, né, no EduCAPES. Vocês podem acessar pela página do Prof. Sócio.
profsocio.ufc.br/pt. Lá vocês vão encontrar esses e outros trabalhos excelentes que estão sendo desenvolvidos aí pelo Brasil inteiro, né, nessa nossa rede ligada à comunidade do saber da sociologia. Essa, então, ficam as minhas palavras aqui, minha saudação a todos que participaram e assistiram, e deixo um grande abraço para todos vocês. O microfone fica aberto aqui para vocês se despedirem, e eu estou dando tchau aqui como o anfitrião da noite. Agradeço também a Breila, que esteve nos bastidores aqui, cuidando pela SBS, e a Daniele também, que está na organização desse evento. Eu quero agradecer muito a Camila e o Ricardo, que coroaram, né, a nossa explicação inicial das possibilidades de formato do trabalho do Profsócio, e ver que o CP, né, o Comitê de Pesquisa e Ensino e Sociologia da SBS, tem alcançado seu objetivo, que é exatamente divulgar essa produção rica de novos conhecimentos relativos ao ensino de sociologia. Muito obrigada, Breila, obrigada, Alexandre, obrigada, Dani, que deve estar nos assistindo, e todos aqueles que nos acompanharam até agora. Bom final de semana, e o pessoal do Profsócio, boa aula. Tchau, tchau.